Olá, tudo bom? Como que você está? Como que você está passando? Glória a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe tremendamente hoje e sempre, a você, a sua família, a todos os seus, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar com você sobre um tema que um grande amigo, pastor, ele, inclusive, eu coloco as meditações dele também no canal, o pastor Luiz Sinelson, um grande amigo. Ele hoje falou sobre um tema que me chamou a atenção e eu gostaria de desenvolver um pouco mais esse tema, um pouco mais à frente, ir mais além, olhando por um outro foco, porque ele estava olhando o lado das máscaras, o lado de que nós temos colocado máscaras para viver no mundo de hoje. Nós temos usado máscaras, nós temos usado aparências, vivendo de aparências. Aquilo que nós postamos nas redes sociais, aquilo que nós colocamos nos nossos aplicativos de mensagens, Telegram, WhatsApp, né? Que nós estamos bem, que nós estamos rindo, que nós estamos felizes. E eu achei interessante que ele utilizou o exemplo de um ator de Hollywood, um ator americano, né? O Jim Carrey, acostumado a fazer grandes comédias, acostumado a fazer os outros rirem. E que ao se converter a Jesus, ele declarou que ele passou por um processo de depressão, tristeza profunda. Todo mundo olhava para ele, esperava que viesse uma piada, esperava que ele fizesse todo mundo sorrir, todo mundo ficar alegre, contente, e de repente ele declara que passou por um processo de depressão, um processo de tristeza profunda, um processo onde ele via todas as pessoas que rodeavam a ele rirem, brincarem, sorrirem de suas piadas, e ele por dentro estava chorando. Aliás, esse é o dilema de toda pessoa que trabalha, que se transveste, que faz o personagem do palhaço. Já dizia Charles Chaplin, já dizia os grandes palhaços da nossa história, né? Nós vemos aí os próprios Trapalhões, que diziam que eles faziam todo mundo sorrir, mas ninguém se importava com o que estava passando dentro deles, com os problemas que eles tinham, como todas as pessoas do mundo. Sabe, há um tempo atrás, eu tive um colega meu de trabalho, pessoa bem-sucedida, com dinheiro, casada, uma família bonita, filhos, e de repente na fazenda dele, ele coloca uma bala em sua cabeça, sem ninguém saber o que estava acontecendo, sem ninguém nem sequer imaginar que poderia acontecer isso, algo parecido. Sabe, e eu comecei a ouvir isso que o pastor Luiz Nelson colocou, comecei a ouvir essa meditação, e Deus veio trazendo ao meu coração como que nós, que somos cristãos, dizemos que amamos a Deus, e não observamos, não conseguimos perceber a situação com que aqueles que nos rodeiam estão passando verdadeiramente. Às vezes uma tristeza, às vezes um desespero, às vezes um problema que um próximo nosso esteja passando. Sabe, e a palavra de Deus ela é bem clara com relação a isso. Quando nós lemos o livro de João, no capítulo 15, no versículo 12, nós lemos o seguinte: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Sabe, Jesus, se nós temos Jesus como exemplo, se nós temos Jesus como alvo, que nós devemos
progredir a nossa vida, aperfeiçoar a nossa vida até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito? Jesus ele se preocupava com os seus discípulos, Jesus ele se preocupava com a multidão. A gente vê isso quando ele olha para a multidão que está há muito tempo sem comer e ele faz o primeiro e o segundo milagre da multiplicação dos pães. E alimenta todos eles. A palavra de Deus nos diz que Jesus se compadece deles. Jesus ama tanto as pessoas que ele observa, ele olha, ele sabe o que elas estão passando. Através do Espírito Santo, nós temos que lembrar que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, para que ele pudesse fazer o seu ministério aqui sobre a terra, ele está sobre nós hoje. O Espírito Santo que desceu sobre Jesus no batismo lá no Jordão, em forma corpórea de pomba, ele está sobre nós hoje. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, pagando com preço de sangue pelos nossos pecados, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. E esse mesmo Espírito, ele faz com que a gente preste atenção nas pessoas, com que a gente veja aquilo que as pessoas estão passando. Isso se chama empatia, isso se chama compaixão, isso se chama amar ao próximo como Jesus nos amou. Olhar para as pessoas e ver nelas aquilo que elas estão passando. E muitas vezes nós estamos tão despreocupados com as pessoas ao nosso redor e tão preocupados com nós mesmos, um sentido tão egoísta, tão egocêntrico, que nós não olhamos para as pessoas. Nós não conseguimos olhar para as pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 43 e 44, nós lemos o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso aqui estava na lei de Moisés. Mas eu digo, Jesus nos diz aqui, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus diz que nós temos que prestar atenção até nos nossos inimigos. Nós temos que abençoar a vida daqueles que nos perseguem, daqueles que não têm empatia conosco, daqueles que não convivem e não gostam muitas vezes de nós. Não concordam com a nossa fé, com o nosso posicionamento, com as nossas opiniões. Nós temos que orar por eles. Aqueles que nos fazem mal, que falam mal de nós, que nos injustiçam. Nós temos que orar por eles. Nós temos que prestar atenção neles. Ajudá-los quando eles precisarem. A palavra de Deus mesmo nos diz que quando a gente vê um animal pertencente a um inimigo nosso, alguém que a gente não goste, que a gente tem alguma desavença, ou que tem alguma desavença com a gente, nós precisamos ajudar aquele animal, nós precisamos pegar aquele animal e levar até ele e dizer, olha fulano, encontrei o seu animal perdido ali fora. Ou seja, nós temos que nos preocupar, inclusive, com os nossos inimigos. Porque é muito fácil a gente se preocupar com os nossos amigos, com aqueles que nos rodeiam, com a nossa família. E mesmo assim, sendo fácil, muitas vezes nós não fazemos. Tanto que nós vemos casos como esse, pessoas que passam por um processo de depressão, uma tristeza profunda, que às vezes chegam a se suicidar e nós não sabemos o motivo, a gente não sabe o que aconteceu. Nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, com Bolsonaro, com Lula, com a política, com a justiça, Alexandre de Moraes e outras coisas mais, que a gente deixa muitas vezes os nossos familiares de lado. Muitas vezes nós comentamos as mensagens que chegam sobre política, sobre justiça, sobre isso, sobre aquilo, mas nós não tecemos nenhum comentário sobre as palavras de Deus que nos mandam. Talvez porque elas não sejam tão importantes. Talvez porque elas sejam triviais demais. Ou talvez porque a gente olhe para a pessoa que está mandando aquela mensagem e não acredita nela. Então aquilo que vem dela também não interessa.
Outro dia eu estava até brincando com meu filho, quando eu disse para ele que tem alguns vídeos que eu posto no canal que tem 1, 2, 3 visualizações, e aí eu chego a pensar, nem a minha família vê os vídeos que eu posto. E nós começamos a rir ali. Mas é uma verdade. Muitas vezes nós não nos preocupamos com o nosso próximo. Quem dirá com os nossos inimigos? Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos preocupar com o nosso próximo. Nós temos que amar os nossos inimigos, orar por eles, mesmo se eles nos perseguirem. A palavra de Deus diz que Jó só recebeu de volta tudo aquilo que ele perdeu em dobro quando ele estava orando pelos seus amigos. Amigos esses que fizeram, que criticaram ele, que colocaram ele à prova, que disseram que ele estava errado. Mesmo assim, Jó orou por eles e recebeu de volta tudo aquilo que lhe tinha sido tirado. No livro de 1 João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, nós lemos o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olhe só como é importante essa questão de amar ao próximo como a nós mesmos e amar inclusive os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que aquele que não ama a seu próximo, aquele que não ama aquele que ele vê, ele não ama a Deus, porque Deus é amor. Se nós não conseguimos amar aquilo que nós vemos, se nós não conseguimos amar aqueles que nós convivemos, como que nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Ou seja, muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus só da boca para fora, só porque é bonito, só porque as pessoas se compadecem daqueles que falam de Deus. Mas na realidade nós temos problemas com os nossos próximos, nós temos problemas e falamos mal do outro. Nós não observamos a situação que o outro está passando. Nós não damos o nosso ombro para alguém vir e chorar nele e nos contar os seus problemas e nós orarmos com essas pessoas. Muitas das vezes nós olhamos para Deus e falamos, Deus, nos usa na tua obra, mas nós não temos tempo de prestar atenção nas pessoas. Como que Deus pode nos usar na sua obra se nós não temos tempo de olhar para as pessoas? No livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Misericórdia, Senhor! Nós temos que dar a nossa vida por nossos irmãos, e o exemplo que ele coloca aqui é que Cristo deu sua vida por nós. Meu irmão, minha irmã, será que você teria coragem de dar a sua vida pelos irmãos? Será que você teria coragem de dar a sua vida pelo seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, pelos seus filhos? Uma questão para nossa reflexão, não é? No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 a 15, nós lemos assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Olha só, gente, eu quero repetir. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, vistam-se, coloquem sobre vocês profunda compaixão pelo próximo, bondade pelo próximo,
humildade diante do próximo, mansidão com o próximo, paciência com o próximo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Será que se nós olharmos para as igrejas hoje, para as comunidades hoje, para os ajuntamentos de cristãos hoje, será que nós vamos ver isso aqui? Ou será que nós vamos ver irmãos falando mal de irmãos? Olha lá, tá querendo aparecer. Olha a roupa daquela irmã. Olha o cabelo daquela ali. Olha aquele ali. Olha, a palavra que ele está pregando não tem nada a ver. Olha como aquele cantor desafinou. Mas isso não acontece na sua comunidade, concorda? É só na minha. Ou nós precisamos trazer essa palavra para o nosso coração. Nós precisamos trazer esse entendimento para a nossa mente. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo pegue essa palavra hoje e traga até o nosso interior e faça essa palavra crescer, germinar, apontar e sair pela nossa boca, abençoando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor, para as pessoas do nosso convívio e dar oportunidade a elas, que elas exponham os seus problemas, sem que esses problemas estejam no jornal da fofoca da igreja no dia seguinte. Precisamos ser pessoas confiáveis, que ajudam. A gente precisa colocar em prática aquela palavra que diz que nós nos alegramos com aqueles que se alegram e choramos com aqueles que choram. Empatia. Se preocupar com o outro. Olhar quando o outro está triste, calado, fechado. Olhar, observar, saber, orar a Deus, falar, Senhor, me mostra quando alguém ao meu redor estiver passando por problemas, para que eu possa ser essa bênção, essa pessoa que vai de encontro, que vai ajudar. A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós olhamos algum irmão, alguma pessoa passando por algum problema e que nós temos condição de ajudá-la e não fazemos, nós estamos pecando. E isso é tão sério, que lá em Gênesis, desde o princípio, no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 5, Deus nos fala o seguinte: a todo aquele que derramar sangue, tanto de homem como de animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Deus vai cobrar de você, de mim, aquilo que aconteceu com o seu próximo, que muitas vezes Deus te revelou e você não tomou providências para ajudá-lo. Deus vai cobrar de você, de mim, o sangue daqueles que ele revelou a você o pecado, o problema, e você não foi lá exortar, você não foi lá ajudar, você não foi lá dizer, meu irmão, eu estou aqui para aquilo que você precisar. Deus vai cobrar de você a falta de cuidado com seus pais, a falta de cuidado com aqueles da sua família. Deus vai cuidar de você.
Deus vai cobrar de você. Ele cuida de você, sim, mas ele vai cobrar de você aquilo que você não fez pelos outros e tinha condição de fazer. Que essa palavra hoje venha bater fundo no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, e venha nos mostrar o quanto nós precisamos ser corpo de Cristo, o quanto nós precisamos ser membros ligados uns com os outros, fazendo parte da cabeça que é Cristo e que comanda todo o corpo ajustado para que ele possa se mover e fazer a obra de Deus aqui nessa terra. Que essa palavra venha mostrar a você, a mim, a necessidade de olharmos e nos apercebermos de como está a vida daqueles que estão ao nosso redor. Os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos familiares, amigos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o canal. Se você não gostou da palavra, dê o dislike também, não tem problema. Interaja com a gente, diga o que você não gostou para que a gente possa melhorar. Se você puder, pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste essa palavra nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Ajude a propagar, a proclamar essa palavra a muitos lugares, a muitas pessoas. Que elas venham a entender a importância de prestar atenção no seu próximo, naquele que está do seu lado, principalmente os irmãos da fé e os familiares, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, no trabalho, na escola, faculdade, que você seja uma bênção. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te transforme num canal de bênçãos para abençoar as pessoas que te rodeiam, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, seja você uma bênção. Abreijos para você e até o próximo vídeo.